Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Olá, você que acompanha a TV Câmara, está começando o Câmara Convida. Estamos de volta agora com o nosso programa de entrevistas, em que vamos apresentar fatos curiosos, histórias da Câmara, assuntos que são importantes no momento, e vamos começar essa temporada nossa aqui de 2024 com duas entrevistadas que eu posso também chamar de amigas, a Giovana Calabria e a Daiane Soldan, que são lá do setor de gestão e documentação e arquivo da Câmara. Então, antes de mais nada, Giovana, Daiane, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Eric. E nós vamos falar, lógico, sobre arquivo, né? Vocês que são especialistas em arquivologia, né? Daqui da Câmara. Começando um pouquinho com a Giovana, falar o que é, né, esse setor, né? E qual legislação que estabelece a existência dele nos legislativos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A existência de um arquivo público ou de um arquivo legislativo se justifica pelas próprias leis de conservação de documentos. Por exemplo, existe a Lei de Arquivo, que é de 91, que deixa bem claro que é responsabilidade dos setores públicos cuidarem da sua documentação, preservarem para sempre, se ela for permanente. A Lei de Acesso à Informação, que também é bem importante, porque você não consegue dar acesso à informação se você não tem a informação. Então, você precisa de um setor que organize e disponibilize a informação. Eu acho que seriam essas duas leis que criam um arcabouço legal, que se chama, para a criação do setor de arquivo. Eu acho importante, né? Então a gente já começa aqui entendendo que o setor de arquivo, além da preservação, também está ligado à transparência, aquilo que a Câmara faz, né? Então ele está ligado ao dia a dia também da população. E aqui é o nosso setor, eu falo nosso porque é da Câmara, né? Lógico. E eu me sinto incluído nele, depois eu falo mais para frente sobre isso. Daiane, tem a questão do próprio acervo histórico que é disponibilizado no site, né? Como que é esse sistema, como que funciona? Bom, o acervo atualmente ele conta com mais de 6 mil itens públicos, ele é alimentado constantemente. E o acervo ele é composto, em sua maioria, pelos documentos do Legislativo, produzidos e recebidos pela Casa, só que devido a algumas parcerias que nós fizemos no ano passado, em 2022, a gente tem outros documentos que não necessariamente pertencem à Casa, né? A Cápsula do Tempo, do Sodiminuce, que foi uma parceria entre a própria escola, o museu e o setor, que proporcionou outros tipos de documentos. Ou temos objetos tridimensionais também, que aí a gente fez vídeos, fez a descrição desses objetos, que são provenientes da Revolução de 32. Imagens, 4 mil imagens, você já deve ter, mais ou menos com acesso público, todas produzidas pela Casa, provenientes das atividades dos vereadores. Então, fora o que a gente encontra que não pertence à Casa, né? Que é o Clube dos Solteiros, que é um clássico, a da Irmandade do Santíssimo Sacramento. Então é um acervo bem diverso, vamos dizer assim. E ele é bem antigo também, perto do que a gente pensa em termos de acervo, né? Isso. Os documentos mais antigos que vocês têm ali é de que data, mais ou menos? Até esqueci de comentar, né? Eles datam, os documentos da Casa são datados a partir de 1822, que data da fundação da Casa. Só que o mais velho que nós temos lá é de 1784, que nada mais é que uma encadernação de itens, né, de documentos que narram a memória da povoação de Piracicaba. Um exemplo é que narra a mudança de margem, da margem direita para a margem esquerda do rio, que é o mais antigo que nós temos. Então você já percebeu que essa história da margem direita para a margem esquerda, todo esse imbróglio do início da cidade de Piracicaba, você encontra aqui no acervo, né? Então a gente tem ali as atas, você falou de atas, ofícios, ou seja, tudo que passa em termos de requerimentos, né? Ou passou ao longo de indicação, né? Várias coisas que estão, e também esses que são externos, né? Como você citou, o do Sodiminuce, né? Que foi lá a Cápsula do Tempo, que ficou por 100 anos ali guardada, né? Sim.
E a Giovana, ela é a chefe do setor, né? Fala um pouco então da estrutura, né? Qual que é a sua estrutura, não só de servidor, mas também de estrutura física do trabalho que vocês realizam. Hoje o setor, em termos de funcionários, somos em 6, 3 funcionários e 3 estagiários. 2 arquivistas, que estão sentados no caso aqui, um servidor, 2 estagiários de história e uma estagiária de administração. É uma equipe pequena para o volume de trabalho, mas é uma equipe muito boa, né? É um pessoal que gosta do que faz, então ele rende, né? Tanta coisa que sai do setor é por causa de uma equipe boa. Em termos de estrutura, o setor em si está localizado no 4º andar do prédio anexo. A gente é aberto ao público para visitas, para conhecer o acervo, então fiquem à vontade, é um lugar bem legal. E com a gente ficam os documentos mais antigos que requerem um cuidado especial. São os desses documentos com 200 ou mais anos, que estão acondicionados perto da gente em lugares especiais. O arquivo também tem um arquivo deslizante que fica no prédio principal e lá tem em torno de 800 metros lineares de documentos. Ou seja, se colocar um documento lá da outro, a gente alcança quase 1 quilômetro. Então, a estrutura é o setor no 4º andar e no subsolo do arquivo deslizante. E aí, no caso, boa parte disso já está disponível, né, no acervo histórico ali do site, ou é muito pouco do que está disponível? É nada. 6.000 é um número grande para o trabalho, porque é um trabalho muito difícil de disponibilizar, porque não adianta digitalizar e colocar tudo, que é uma informação que não vai ser achada. A gente tem que ler ata por ata, documento e documento, para descobrir o que tem dentro, o que assunto ele está tratando. Sim. Então, perto do volume documental, é muito pouco. É bastante coisa, mas muito pouco. Falta muita coisa para ser descoberta ainda. Então, é um universo inteiro, né? Como se a gente estivesse numa galáxia, que aqui tem outras galáxias para descobrir ainda, né? E aí eu sei que a Daiane, ela tem a fama de ser a nerd do setor ali, a pessoa que mexe com os Excel da vida, com as plataformas digitais. Explica um pouquinho como que é esse sistema que disponibiliza o acervo no site, né? Que a gente chama de Atom, mas que na verdade é um acervo histórico nosso, né? O Atom é uma sigla, né, que quer dizer Access to Memory, né, acesso à memória. Ele é desenvolvido pelo Conselho Internacional de Arquivos e ele segue principalmente a norma AISAD, que ela é a norma internacional de descrição de arquivos. Então, ele é uma plataforma de código aberto. Muitas instituições do país utilizam o Atom como plataforma de descrição. E aí a gente acaba também utilizando essa plataforma para dar acesso para a população. Grosso modo, ela é uma plataforma de descrição, que compõe um dos trabalhos do arquivista. Só que aí nós também utilizamos como uma plataforma de acesso para a população. Então não tem custo para ser... Desculpa interromper, mas por ser de código aberto, é 0 custo para casa. Assim, não tem nenhuma despesa que disponha isso. Até porque o trabalho maior é você alimentar ela, né? Acredito que esse seja o trabalho mais difícil, no sentido assim, mais trabalhoso, né? E aproveitando na questão, já continuando da preservação, o fato de você possibilitar o acesso, eu acho que isso também torna o arquivo vivo, né? Eu acho que tem esse papel, né? Você como um arquivologista, né? Ou especializado em arquivologia, né? Arquivista, no caso. Como que você vê essa possibilidade desse acesso para a comunidade, no caso da cidade de Piracicaba, assim? O que isso representa? É o que a gente comenta de vez em quando, né? Mas uma sociedade, uma comunidade que não conhece a sua história está fadada a repeti-la. Então, o acesso a essa documentação, além de proporcionar para a cidade a identidade com a sua própria história, faz o cidadão reconhecer os seus direitos e também os seus deveres. Então, a importância desses documentos, deixar o arquivo vivo, porque não tem sentido você deixar guardado ali, como popularmente é conhecido o arquivo morto. Pelo contrário, ele está bem vivo. Então, dar acesso para a comunidade é muito importante nesse sentido da história, não só da comunidade, mas muita gente se identifica com aquilo. Tem os livros de naturalizações, por exemplo, que está chegando, de casamentos, veio pesquisa. Então, são documentos assim que muita gente se identifica com isso.
E só para concluir na questão do acervo que está lá, gente, está lá disponível no nosso site, tá? Você entra no câmaraprescaba.sp.gov.br, tem lá acervo histórico, é esse sistema de acesso. Eles têm ali, eu já vi você falando também do desafio de algumas melhorias para fazer. Como que isso ocorre? Quais são esses obstáculos aí que você entende que tem que ser transponível, né? A usabilidade dele, tanto para a gente já está acostumada, já pegou o time, né, o feeling do sistema, só que para o usuário final, né, para o cidadão, é um pouco complicado. Ele não é um sistema intuitivo. E por ser um sistema de descrição, ele segue técnicas de arquivo, técnicas de arquivística. Então, é uma divisão por níveis, por fundos, que aí é uma terminologia arquivística, fundos, subséries, subséries, grupos, coleções. Então, são termos muito específicos, muito técnicos, que a população, até se familiarizar com isso, entender a estrutura do sistema, é um pouco complicado para o cidadão. Então, acho que é algo que poderia ser melhorado e que é difícil porque é um código aberto, então muita gente desenvolve-se porque é uma comunidade, né? Está 24 anos no mercado, o Atom, só que a usabilidade para o usuário final é algo que é um pouco complicado. De qualquer forma, quem não conhece nada de arquivologia e quiser acessar, ele consegue ter acesso. Consegue. Acho que é isso que é importante ficar, né? Apesar dessas dificuldades aí por conta do sistema, ele é um sistema intuitivo também, a pessoa consegue ali, um leigo consegue acessar. Sim, tem uma barra de pesquisa, logo no início assim tem a descrição do que é o sistema, o que tem composto ali, mas logo acima, assim, se você acessar o acervo histórico, tem para você colocar na barra de pesquisa ali. E ele é um pouco hostil à primeira vista. Eu acho que a melhor definição que a gente tem para o ato ou para o sistema em si é um pouco hostil à primeira vista, mas ele é fácil de entender com o tempo. A gente tenta, né, dar maneiras de ajudar, tanto que a gente lança manuais, vídeos, uma coleçãozinha, até a gente vai lançar vídeos no nosso Instagram, câmara.doct, para ajudar a mexer, explicar onde clica, onde você vai para ter acesso a tal coisa. É uma maneira que a gente tenta burlar essa hostilidade de primeira vista do sistema, ensinando como mexer nele, né? Perfeito. Gente, nós estamos terminando nosso primeiro bloco, né? Queria agradecer a Daiane que aqui acompanhou a gente nesse primeiro bloco. A gente vai voltar no segundo com a Giovana e também com o Bruno de Doné de Oliveira, que também é servidor lá do setor. Daia, muito obrigado pela sua presença, pelas informações e continue sendo essa nossa nerd querida. Eu que agradeço, Eric, pelo convite. Estamos à disposição aí, porque precisar, gente. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, gente. Valeu. E você continua aqui na TV Câmara. Em instantes a gente retorna com o segundo bloco do Câmara Convida. Até mais. Olá, você que acompanha a TV Câmara, estamos de volta para o nosso segundo bloco aqui do Câmara Convida, nosso programa de entrevistas. E como eu havia já anunciado, estamos de volta com a Giovana Calabria, que é a chefe do setor de gestão, documentação e arquivo da Câmara, e com o Bruno de Doné de Oliveira, que é servidor, um dos mais antigos, inclusive, da Câmara, mas também do setor de gestão, documentação e arquivo. Basicamente, você é quase que um documento lá também. Olha, Eric, bom dia, né? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um fóssil ambulante da Câmara. Então, é arquivologia e paleontologia lá, né? Lá é tudo junto, misturado. Continuando um pouco do assunto lá que a gente tinha falado no bloco anterior, a gente falou muito do setor lá do acervo histórico que está disponível no nosso site, então reforço o convite. Acesse lá câmarapiracicaba.sp.gov.br. Logo ali na primeira telinha que aparecer, você já vai ter o acervo histórico da Câmara, que vai te dar um universo muito grande de arquivos para pesquisa. Mas ele é só uma ponta ali do iceberg de todo o documento, toda a documentação que existe.
o que você pode falar daquilo que ainda está sendo em processo de pesquisa, ainda está fora, né, desse sistema digital? A gente tem um mundo fora ainda, né? Que aos poucos, todo mês a gente tenta fazer, a gente faz até um lançamento para explicar o que está entrando. E lógico, tem coisa que, como não está disponível sem ser motivada, a gente recebe muito e-mail ou ligação de pesquisadores procurando um certo assunto. Então o setor tanto tenta se focar na pesquisa no pesquisador que vai procurar direto no site, quanto no pesquisador que vai solicitar. Aí as pesquisas, normalmente, quem faz é até o Bruno, que, como o Eric falou, estava desde a fundação da Câmara aqui. E ele consegue encontrar naquela massa ainda não organizada de documentos o que a pessoa está procurando. E essas pesquisas que são demandadas, né, normalmente é pesquisador de que área? Tem também educador, tem escola? Como que funciona? Qual é o perfil de quem acessa? É difícil ter um perfil porque ele é muito variado. É desde criança, porque na escola pediram um trabalho de história sobre o nome de sua rua, que descobre de algum modo que aqui a gente tem os processos de denominação de rua, quanto pesquisador escrevendo livro, assuntos variados, gente procurando a certidão de casamento de avós, que no caso a gente encontrou, porque a Câmara teve uma participação nisso na história. Então não tem um perfil, na verdade são pessoas procurando algo que sabem que talvez encontre aqui dentro, então vem procurar. Isso é um interessante, acho que vale um comentário, porque assim, hoje a gente sabe que a Câmara ela é o poder legislativo, mas quando ela foi estabelecida, ela tinha outras funções também. Então, você acaba recebendo outras formas que talvez hoje pareça estranho por se tratar de Câmara, mas que eram características dela, por exemplo, no século XIX, né? Sim. Então, é interessante você ver que a Câmara, ela por si só passou. A história passa pela Câmara e a Câmara também é motora dessa história, né? E você pega funções diferentes que a Câmara já exerceu. A Dai citou no bloco passado as naturalizações. As pessoas que queriam se naturalizar brasileiras tinham que vir na Câmara declarar a vontade. Então a gente tem um processo de naturalização, que é algo que a gente nunca acha que vai ter na Câmara. No Poder Legislativo temos, né? Então a história da Câmara muda as suas funções, as leis mudam e as funções da Câmara mudaram também. Legal. E Bruno, aí você é o cara que vai fazer normalmente essa pesquisa aí. Como que é esse trabalho, né? Quais são as dificuldades que você tem em relação a esse trabalho específico, assim? E também fale um pouquinho, né, dessa série que a Câmara tem aí. Até vou incluir aqui o Departamento de Comunicação, porque somos parceiros na série, que é o Achados do Arquivo, né? Eu, particularmente, sou fã daquilo que a gente faz. Compartilho com você esse fã-clube. E assim, dificuldade, Eric, eu particularmente não encontro, porque graças a um trabalho muito bem feito por um antecessor nosso, que é o Guilherme Vitti, ele deixou prontos, né, vários índices catalogados por ordem alfabética do assunto que você precisasse, tem lá. Saneamento, você vai na letra S, ele indica qual livro tá, qual página tá. É um Ctrl F de antigamente, o que ele fez ali. Então a gente recorre ao índice do Guilherme Vitti e faz essa busca no arquivo de acordo com o que ele indicou ali. Se muitas coisas acabou passando, o professor Guilherme acabou acho que não fazendo, por algum motivo, e a gente acaba tropeçando sem querer nesses outros arquivos também. Então, assim, dificuldade de encontrar a gente não tem. É mais trabalhoso para você, às vezes, fazer a transcrição, para você juntar tudo, tal, mas dificuldade mesmo eu não encontro. Aliás, contrário, enquanto prazer fazer aquilo lá. Com relação a achados do arquivo, isso daí é um oceano, cara. Isso daí, o que nós temos, como que eu simplifico, que eu defino achados? É um oceano que você tem lá em cima e lá embaixo desse oceano está cheio de pérola, um monte. Você ir lá, pegar aquela pérola, trazer para a superfície, trazer a luz para isso daí. A gente tem não sei falar em porcentagem, mas é uma quantidade ínfima ainda, perto do que tem a se explorar naquele arquivo. E é cada coisa interessantíssima, você não faz. Aliás, você faz ideia que você está junto lá, entendeu? Mas desde coisas assim com um impacto histórico imenso, até coisas mais triviais da cidade, até coisas com uma curiosidade muito grande, coisas mais pitorescas assim. Então, achados do arquivo é basicamente isso: você pegar, tirar do armário, tirar do guardado, trazer, jogar luz em cima daquilo ali, para dar acesso à população, para que eles tenham contato com essa parte da história da cidade, que está aqui na Câmara e que é muito, muito importante mesmo.
Bacana, para você que está nos acompanhando, né, o Achados do Arquivo, ele é uma série que tem em vídeo, né, já são 6 vídeos que foram feitos, né, mas tem também reportagens que toda semana a gente publica no nosso site. Dá para chegar aí na 100ª reportagem já, né, de Achados do Arquivo, né, essas pérolas, né, como o Bruno colocou. Esse ano, particularmente, Bruno, nós temos algumas datas fechadas, né, que são essas datas que comemoram, celebram, comemoram não é bem a palavra, mas assim, lembram, né, certos episódios. Nesse ano, no caso, nós temos tanto o golpe cívico-militar de 64, quanto a queda do Comurba, também em 64, né? O que você já pode falar pra gente que tem desses materiais aí, né, e que provavelmente vão sair aí como achados do arquivo? Certo, então, essa questão do golpe cívico-militar, a gente achou até agora um material que a gente não sabia que tinha lá. Uns a gente já tinha visto antes, outros acabaram surgindo nos últimos dias, né? Por exemplo, a gente tem a Câmara fazendo uma saudação, um cumprimento ao Gordon, que era o embaixador americano no Brasil, Lyndon Gordon, não lembro se é o nome. E aí, assim, não é à toa aquela saudação, né? Devido à influência que teve norte-americana. Desculpa, era Lincoln Gordon, né? Porque Lyndon Johnson era o nome do presidente. Correto. Exato. Então tem essa saudação para ele ali naqueles meses de chave, né? De março a abril. E isso não foi uma coisa assim à toa, foi um aceno político, vamos dizer. E tem, da mesma forma, para o Olímpio Mourão Filho, Carlos Lacerda, né? Que foram 2 entusiastas desse movimento político na época, e a gente tem os originais dos telegramas dos dois, do Olímpio Mourão e do Carlos Lacerda. Você ter o original desses documentos, daqueles dias em que a história estava acontecendo, guardado aqui no nosso arquivo, é uma forma do próprio arquivo nosso contar a história da participação de Piracicaba ou da Câmara naquele momento ali. Então são só 2, né? Tem mais coisas arquivadas lá. Que é surpresa também, né? Surpresa, não podemos dar spoiler, tudo, né? falar tudo aqui. Com relação ao Comurba, a gente tem, né, centenas de requerimento, de condolências de outras câmaras, instituições de outras cidades, outros estados, que mandaram para a Câmara por ocasião da queda do Comurba. Vou falar mais uma coisa, você não perguntou, mas eu achei interessante, que tem lá, né, que está fazendo 60 anos. Em junho de 64, era o aniversário de 175 anos, se eu não estou enganado, do Luiz de Queiroz. E aí, 175 não, acho que menos, não lembro qual a idade, 95, alguma coisa assim. Ele estava enterrado junto com a esposa Ermelinda no cemitério de São Paulo. A Exalc solicitou que os restos mortais de ambos viessem para cá. Então a gente tem lá um convite original e a programação que a Exalc mandou para a Câmara, detalhado tudo certinho, ia ter um cortejo, ia ter uma solenidade, acho que na Câmara, depois ia ter a solenidade no próprio campus da Exalc. A gente não sabia que existia esse documento, e nós temos lá esse mausoléu original. Está lá, né? Está lá, o mausoléu está fazendo 60 anos que os restos mortais deles vieram de São Paulo para repousar aqui em Piracicaba. Então tem, assim, uma série de documentos importantíssimos. 70 anos do suicídio de Getúlio Vargas, a gente tem com o vereador solicitando que se transcreva em ata um trecho da carta do Getúlio, aquela parte em que ele diz que ele sai da vida para entrar na história, né? Então, assim, são várias passagens do Brasil, algumas até mundiais, que a Câmara, às vezes, ela perdia a noção da dimensão dela e opinava em temas universais. É cômico até algumas coisas, sabe? Então, por que cômico? Desculpa. Mas a Câmara pedindo para paralisar o uso da bomba atômica, parabenizando Lyndon Johnson por ser eleito presidente dos Estados Unidos. Aí tem uma resposta do assessor do Lyndon Johnson, falando assim, o presidente está um pouco ocupado, não vai poder responder, tá bom? Então assim, é uma coisa, a Câmara ela tem, né, tomou um pouco à frente. Mas eu acho que isso também nos diz outra coisa, né? Diz que a gente está falando da história local, mas como a história local também dialoga com essas histórias que são mais globais, mais nacionais, é um pouco a característica de uma comunidade como é Piracicaba, né? Como eu acredito que outras cidades deve ter né, em outros países, inclusive, né? Então, eu acredito... Isso é interessante. Por esse lado, também a gente vê o papel, né, do setor também, né? De você preservar uma história que é local, né?
Exato, com certeza. Você conta a história do Brasil e do mundo através da nossa lente, enquanto Piracicaba, enquanto cidade do interior do estado de São Paulo, sabe? Tem essa... Então você tem na mesma ata assuntos os mais triviais do bairro, né? Falando sobre encanamento, sobre asfalto. Aí na página seguinte você vê a Câmara falando sobre alguma coisa que está acontecendo lá em Brasília, em outro país, sabe? Então tudo que acontecendo lá fora repercutindo aqui dentro de alguma forma. Interessante. Infelizmente o nosso tempo está curto, né? Mas eu acho que vale também uma análise sua, Giovana, como chefe do setor, né? Que é um pouco dessa... A gente sempre fala que a Câmara é a caixa de ressonância da sociedade, né? E ela também tem esse papel de construir a história, né? O que significa esses documentos que a Câmara tem para essa construção da história, né? É uma história mais oficial, obviamente, mas também que traz muitos elementos da cultura daquele período, né? Sem dúvida que a Câmara, de alguma forma, participou de toda a criação da cidade. Ela estava presente em praticamente tudo. Então, a gente tem uma construção da cidade, a partir dos documentos, sendo contada na visão da Câmara. A gente tem que lembrar que a história é muito maior que os nossos documentos. A gente tem uma versão da história, seja lá qual for o assunto. Só que essa versão é importante, que ela, junto com outras, vai construir nas suas presenças e também nas suas ausências. O que a gente não fala também diz muito. Então, na verdade, o arquivo é fundamental para fornecer os pedaços. Fornecer, eu gosto dessa expressão, que a história é uma grande colcha de retalhos. Alguns retalhos estão com a gente. E a gente tem muito prazer em conseguir fornecer esses retalhos para pessoas poderem construir a colcha, né? E assim se constrói uma memória coletiva, uma história, novas histórias, porque a história oficial está aí. Mas cadê o resto das histórias? As outras versões, os outros personagens dessa história construída? Então é isso, né? É o papel fundamental na Câmara na conservação da memória, não só legislativa, mas piracicabana. Bacana. Infelizmente nós estamos chegando ao fim do programa, nosso tempo já estourou, mas eu queria que você falasse então como que a pessoa pode acessar ali o Instagram e também reforçar aí o convite para quem quiser ir no site da Câmara e acessar o acervo histórico. Quem estiver procurando alguma pesquisa específica, como o Eric falou, no site da Câmara, é só clicar em acervo histórico. No final tem um manualzinho em vídeo, que está um pouco desatualizado, mas ainda faz seu papel. E a gente tem o Instagram, é o câmara.doct. É um Instagram focado só no setor. A Câmara tem o seu, só que esse é um voltado bem para a memória e para a história. Então, todas as nossas publicações avisam tanto de lançamento quanto dos achados e algumas outras curiosidades que a gente vai descobrindo, né? Que achados é um nome para isso mesmo, que a gente vai descobrindo e vai mostrando as nossas descobertas para vocês. Aliás, o Instagram deles é muito legal. Eu também convido você a acessar esse Instagram aí, o câmara.doct, né, que é a documentação da Câmara. Bruno, Giovana, muito obrigado pela atenção, por estar aqui com a gente conversar sobre o setor. Lógico que a gente poderia falar muito mais, né, porque é um universo muito grande ali de coisas, mas sejam sempre muito bem-vindos aqui ao Câmara Convida. Muito obrigada pelo convite, é bem legal estar aqui de novo. Obrigado, Eric. Não é só conversar com colegas de trabalho, conversar com amigos aqui. Então é um prazer imenso, sempre é um prazer conversar com amigos. Se tivesse uma cervejinha seria melhor, mas está ótimo. Assim. Está ótimo, está ótimo. Estamos com um cafezinho também aqui que está no ponto. Gente, muito obrigado a você que acompanha aqui o Câmara Convida pela TV Câmara, agora nessa nova temporada. Vamos trazer muitas entrevistas aqui sobre assuntos do momento, sobre curiosidades, sobre temas importantes aí que passam aqui pela Câmara e pela cidade de Piracicaba. Então eu convido sempre você a acompanhar a gente aqui na TV Câmara nos canais 11.3, em TV aberta, no canal 4 da Claro Net e o canal 9 da Vivo Fibra, com retransmissão também no YouTube, no TV Câmara Piracicaba e também no nosso Facebook. Obrigado pela sua audiência e até mais. Câmara Convida.